Pacientes que sofrem traumas. Não faz tanto tempo, peguei um paciente jovem no meu consultório, e com a baixa da visão importante, ele tinha uma visão excelente, e começou, doutora, já faz uns 3, 4 meses que eu estou sentindo minha visão embaçada. Quando eu fui ver, ele era hemétrope do outro olho, então essa visão compensava, e nesse olho já estava com uma catarata importante, pratica esporte, e teve um trauma, uma bolada muito grande na hora. Ele disse que doeu um pouquinho. Não levou a sério. Não levou a sério, e hoje, né, teve que submeter uma cirurgia por catarata traumática. Então, veja a importância, o cuidado, o zelo, a proteção que a gente tem que ter, né, com nossos olhos. Processos infecciosos, processos inflamatórios, muita gente com as uveites. toxoplasmoses, né, que tem aqui no Ceará, aquela doença das fezes do cachorro, do gato principalmente. Então, assim, essa pessoa que tem essa inflamação interna, muitas vezes ela acaba tendo uma inflamação externa também e levando a uma catarata precoce, né? Isso, uma catarata secundária. Secundária, genético também. Os fatores genéticos, criança com catarata congênita por alterações genéticas, criança com catarata congênita, porque durante o pré-natal, às vezes, tem mães que, infelizmente, ou por dificuldade de acesso, né, a uma saúde, né, a uma prevenção, às vezes envolve sífilis, toxoplasmose, rubéola, que são patologias que podem estimular ou causar o aparecimento da catarata congênita, visão, né? E comprometer a visão do bebê. Isso. Então, Hélia, com isso, o que é que nos leva a ver? Como é importante a gente fazer o nosso exame de rotina. Exatamente, era aí que a gente ia chegar. Não é? Nosso bloco 3 agora. Olha, a gente já aí falou das causas, né? Genéticas, fatores, diabetes, corticóide, exposição excessiva ao sol, o envelhecimento natural, né? A própria prematuridade da criança também, né? Criança prematura também tem uma tendência, pode ter uma tendência a ter catarata congênita. Com certeza. Bom, então, já que a gente já disse quais são as causas, vamos ao diagnóstico. Quando procurar o médico e como o médico detecta essa catarata? Então, eu digo sempre, querido que nos acompanha e minha colega, para os meus pacientes, prevenção ocular tem que ser anual, mesmo que você não sinta nada. Por quê? Eu vou já responder sua pergunta, amiga. Porque as principais doenças oculares, olha, fica atento a essa orientação que eu vou dar. Essa orientação é padrão ouro. As principais patologias oculares que levam à cegueira, elas são silenciosas. Silenciosas mesmo. Muitas vezes elas não dão embaçamento visual nos estágios iniciais, apenas nos estágios avançados. Diga-se o glaucoma, né? Diga-se o glaucoma, diga-se a degeneração macular, que o paciente não vai perceber. Buraco macular. Buraco macular, própria catarata, né? O próprio descolamento e rotura retiniana. Você vê como é importante essa visita anual, como você medir sua pressão, inclusive, porque às vezes você não sente absolutamente nada e quando você vai sentir qualquer sintoma do glaucoma, muitas vezes você já perdeu 80% das suas fibras do nervo óptico. Com certeza. Então, o ideal é que após os 40 anos, você esteja todo ano no oftalmologista. E se você é uma pessoa que já tem o erro refracional, também tem que ir desde pequeno, todo ano, para poder avaliar essa visão e trocar essa refração. Eu digo sempre ao paciente, a sua desculpa é o grau, né? Mas para mim, a sua desculpa é a minha melhor razão de investigar outras doenças. Porque a gente, como oftalmologista, a gente cuida da saúde ocular. Não é prescrever óculos. É ver o olho num geral em relação ao seu organismo. E como detectar? O primeiro exame que a gente consegue perceber bem que o paciente tem uma catarata é a biomicroscopia. Existe um equipamento chamado lâmpada de Fender no nosso consultório, que a gente consegue ver toda a transparência do cristalino. Então, o cristalino já nos estágios iniciais, se opacificando, a gente já consegue ver todos os detalhes, a câmara anterior, consegue ver o olho, toda a parte anterior do olho com muita precisão. Então, o diagnóstico ele é seguro. Já na sua primeira consulta de rotina, por esse exame, quando dilatamos, que fazemos uma fundoscopia e que voltamos esse paciente para a lâmpada de Fender, aí pronto, o céu se abre. Aí fica mais maravilhoso ainda. Então,
Quando você deve ir ao oftalmologista? De rotina. Mas tem 3 sintomas que eu sempre digo aos meus pacientes, que mesmo que você já tenha ido ao médico recente, mesmo que você tenha ido semana passada, 3 sintomas importantes que você deve voltar imediatamente. Primeiro, dor ocular intensa. Não é normal a gente ter dor intensa nos olhos. Então, é bom sempre investigar. Outra causa importante, processo inflamatório, hiperemia, vermelhidão, presença de secreção ou não. Mesmo que seu olho esteja muito vermelho e não tenha nenhuma secreção, mesmo assim você deve ir ao oftalmologista para avaliar. Não é normal o nosso olho ficar extremamente vermelho, né? Então precisa. E a terceira é a alteração na sua qualidade de visão. A visão embaçou. Teve perda súbita, apareceu mancha no campo de visão, você nunca deve subestimar. Deve sempre procurar um oftalmologista, porque ele vai te dar o diagnóstico necessário, vai fazer diagnóstico diferencial. Eu queria falar sobre isso, Hélia, não faz tanto tempo, eu peguei um paciente com crise glaucomatosa. Ele estava com a pressão de 40 e estava se automedicando como se tivesse com uma conjuntivite. Ai, meu Deus. Com um remédio à base de corticóide, porque o olhinho dele estava vermelho. E esse paciente chegou ao meu consultório: doutora, eu estou com uma conjuntivite, que essa conjuntivite persiste, ele não é daqui, mora numa cidade do interior, mas isso está me incomodando, e passei a ter dor e eu achei estranho. E a pressão dele estava em mais de 40. Ele nunca tinha tido nenhum episódio de pressão. É um risco enorme de cegueira, porque isso aí pode comprometer definitivamente o nervo óptico, né? Exatamente. Eu digo, ainda bem que você veio, né? Vamos mudar, vamos começar a tratar. E eu achei bonito, ele diz: doutora, nunca mais eu faço a automedicação. Pronto. Eu não tinha noção do risco, não é? Que eu estava correndo. Então, teve alteração no seu campo de visão, dor, irritação, hiperemia, corre e vá ao oftalmologista. Não procure clínico geral, não vá na ótica perto da sua casa. Não procure o medicamento do vizinho. Ninguém. A mamãe usou, ficou ótimo. Não, corre, procura um médico da sua confiança, um médico experiente, que já te acompanha, e vai. E não, porque o olho ele é sensível, as estruturas oculares, elas são sensíveis e muitas vezes a gente pode ter uma complicação definitiva na nossa visão porque a gente não tratou em tempo hábil. Por exemplo, tanto glaucoma como o descolamento de retina. O descolamento de retina é uma patologia que, se você não operar em 15 dias, já é difícil com 15 dias. Depois de 15 dias não tem mais jeito, gente. Ele não cola direito. É muito difícil colar. Então, assim, tudo no olho tem que ser visto urgente, tem que ir urgente. Não deixar para outro dia, porque muitas vezes um tratamento pode deixar de ser simples para vir a ser super complicado. E o olho é a janela da alma, né? Não é? Eu não sei se você sabe, mas o olho, você que nos assiste, é responsável por 80% das informações exteriores a nós. Isso. Então, a visão, ela te dá uma liberdade, ela te dá um senso de perigo, ela te dá qualidade de vida e te informa de 80% das informações externas. Então, é uma potência. Os nossos olhos é uma verdadeira potência. Né? Você fica sem ouvir, você fica sem uma perna, sem um braço, mas se você enxerga bem, você consegue se defender. Muito melhor, né? Muito melhor, muito mais fácil. Tem, inclusive, agora uma pergunta aqui, que o paciente disse que foi ao oftalmologista, ele atestou catarata, só que não precisava operar, porque estava no início. Quanto tempo tem que eu esperar? Você realmente vai fazer visitas regulares a seu oftalmologista, né? E eu achei essa pergunta maravilhosa. Como é o nome desse ouvinte? César. César, essa sua pergunta é muito importante e precisa ser respondida por um especialista mesmo na área. Quando eu devo operar, doutora? Quando essa catarata me tira qualidade de visão, tá bom? Exatamente. Enquanto essa catarata, você tem uma qualidade de vida, ela não atrapalha a tua qualidade de visão, você tem uma visão 20/20, tá tudo bem, tá assintomática. Para que vai operar, né? Para que mexer? Agora, é importante que você entenda que você não precisa, como antigamente tinha esse mito, vou esperar amadurecer, cegar, vou esperar ficar muito mais avançada. cego para poder operar, não. A catarata, ela tem 4 graus.
o grau inicial, grau 1, grau moderado, grau 2, grau 3 avançado e grau 4 muito avançado. O ideal hoje é que se opere grau 1, grau 2. Não se espera mais grau 3, grau 4. A faca emulsificação é a técnica de escolha hoje por excelência, minimamente invasiva. Então, ela permite que essa técnica seja feita quando você altera a sua qualidade de visão, porque cada vez mais os pacientes são mais jovens, precisam cada vez mais de uma boa aptidão visual, né? Antigamente só dava mais em pessoas de 80 anos, 70 anos, aposentados, interessante, né? para contar para vocês. Hoje é outra verdade. Hoje em dia, né, porque você sabe também que aqui uma semana é sobre olhos, a outra semana é sobre face, harmonização facial, né, que nós temos aqui no podcast. E há pouco tempo atrás, eu tive uma paciente que realizou um procedimento de ultrassom microfocado na pálpebra. E a pessoa que realizou esse ultrassom microfocado, ela não colocou a proteção adequada. E essa paciente gerou uma catarata nessa paciente de 30 anos. Mas você via no exame exatamente o percurso do ultrassom microfocado, sabe? Dentro do cristalino. E realmente atrapalhou muito a visão dela. Então, vocês que estão fazendo os procedimentos, eu sempre disse, né? Aqui eu sempre digo que você tem que procurar pessoas que você confie e que você saiba que são pessoas credenciadas para fazer esses procedimentos. Porque uma pessoa aqui de 30 anos que foi para melhorar a pálpebra acabou tendo que fazer uma cirurgia precoce de catarata, né? Eu sempre digo, procedimento na área ocular, faça a opção de uma equipe experiente e especializada. Opte sempre por um oftalmologista. Na nossa área, nós temos especialistas nas mais... Temos plástico ocular, temos né? plástica. Tem pessoas que trabalham com só com olho seco, né? Tudo. Que esse seu procedimento é paciente portador de olho seco que faz. Então, assim, é importante que você tenha assim, um zelo, que você tenha assim, um cuidado. Que o profissional saiba como é a proteção que tem que ser feita em cada procedimento para não atingir uma outra parte do olho. Tá, né? Com aquela pálpebra caída, quer fazer um procedimento estético não invasivo, não cirúrgico, nós temos hoje oftalmologistas com isso, que vai lhe proteger, que vai melhorar, porque os resultados realmente são muito bons. Exatamente. Né? É um ultrassom seguro que você pode fazer, o erro foi que não foi feito com proteção, adequada, e que poderia, e que pode gerar uma complicação, até paciente maior, jovem. Podia ter causado alteração na córnea, que aí sim seria irreversível praticamente, né? Então é isso. E essa retina da gente, ela também é muito sensível, né? Toda irradiação, tudo que entra no nosso olho, que agride a nossa mácula, que agride a nossa retina, até a gente olhar diretamente para o sol, que é a nossa luz natural, a gente pode levar uma lesão irreversível no nosso olho. Uma lesão na retina.